todos. É um gosto estar aqui com todos e é um prazer também ver que a sala está composta, que é ótimo. Eu vou tentar cumprir o tempo, doutora Wanda, mas vai-me avisando, porque vou tentar não fazer grandes paragens nas imagens, apesar de ir explicá-las, como é óbvio. Também, como é óbvio, não posso trazer, nem conseguia, de certa maneira, trazer aqui todos os retratos do Lucas Carnás. E quando falo do Lucas Carnás, é o Lucas Carnás o velho, portanto o pai, porque há o outro Lucas Carnás, o filho. Mas quando me reportar a imagens do filho, portanto do Lucas Carnás jovem, eu mencionarei. Vou começar por falar um pouco, mesmo uma pequena introdução, sobre a arte antes da Reforma, ou mesmo a arte ao tempo de Lutero. Ora, durante o período em que estava no centro do poder europeu, a Igreja de Roma foi a maior patrocinadora da pintura e da escultura. Artistas como Rafael e Miguel Ângelo, ambos entre o fim do século XV e inícios do XVI, produziram diversas obras por encomenda com temas explicitamente religiosos para adornar os templos, para lugares de adoração, também para funerais ou em atividades eclesiásticas como, por exemplo, estas duas imagens de Rafael, portanto um pintor da época de Lutero, e ali vemos um fresco, o julgamento de Salomão, portanto temática bíblica, Velho Testamento, e aqui a transfiguração, uma temática do Novo Testamento, e portanto aqui um óleo sobre tela e ali um fresco. No contexto da época, as telas, os vitrais presentes nestes locais não eram apenas belos, mas funcionavam como uma espécie de liturgia visual, apresentando a criação do homem, o nascimento de Cristo, a via sacra e outras narrativas sagradas para aqueles que não tinham acesso ao texto bíblico e nem conheciam o latim, visto que o latim era a língua que era falada nas cerimónias religiosas. Funcionavam mesmo, na minha opinião, como um ensinamento bíblico. Por isso, é válido questionar as várias das engrenagens que motivavam este sistema, nunca desvalorizar as tradições artísticas nelas presentes. Agora vou falar um pouco sobre Lucas Carnás o Velho e a amizade, ou como surgiu a amizade com Lutero. Como é que eles se conheceram? Porquê é que se conheceram e em que circunstâncias? Ora, Lucas Mahler, que era o nome dele, nasceu em Kronach, Bavária, em 1473. E em homenagem à cidade natal, adotou o nome artístico de Lucas Carnás. Aqui está isto é uma pintura de Lucas Carnás, o jovem, portanto filho dele. Supostamente crê-se que há um autorretrato dele, feito por Lucas Carnás o Velho, e que esta será uma cópia, feita pelo filho, do seu autorretrato, aqui com 77 anos. Ora, quando o seu filho recebeu o mesmo nome, começou a fazer sucesso como pintor, Lucas Carnás acrescentou o velho no final do nome. Carnás viveu em Wittenberg entre 1504 e 1550 e tornou-se o pintor oficial da corte a convite de Frederico III, príncipe eleitor da Saxónia. Por volta de 1508, adotou a serpente como alada, portanto é uma serpente alada com asas de morcego, como símbolo, como assinatura da sua obra. Até essa altura ele só usava as iniciais, portanto LC. E porquê é que isto é importante? Porque nesta altura, e até ao século XIX, as telas, as produções pictóricas eram muito valorizadas pela assinatura do próprio autor. Portanto, uma tela que tivesse a assinatura do autor tinha muito mais valor, até porque se podia, como é óbvio, identificá-la. E, portanto, Lucas Carnás personalizou a sua assinatura. Ora, numa época em que a arte e a cultura desempenhavam um papel vital da preservação dos Estados alemães medievais, Frederico III, como grande conhecedor da arte contemporânea e colecionador de antiguidades, cercou-se dos melhores talentos na arte e no ramo académico, a fim de atrair a máxima atenção para a emergente Universidade de Wittenberg, fundada por ele em 1502. Quando Martinho Lutero chegou a Wittenberg para ser professor da Bíblia, nesta universidade, a amizade entre ambos aconteceu e foi uma amizade que permaneceu para sempre.
Lutero foi padrinho de um dos filhos do pintor, que por sua vez foi testemunha do casamento de Lutero com a ex-freira Catarina von Bora, em 1525. Aqui está um díptico de Lutero com a esposa. E, portanto, Cranach soube, e isto é importante enfatizar, soube como nenhum outro colocar em imagens aquilo que Lutero escrevia em seus textos. Concedeu a Lutero uma fórmula que tanto a Igreja como a sociedade da época já utilizavam, mas não de forma tão organizada e inovadora como fez o pintor. Ou seja, a propaganda. A propaganda através da imagem, através da arte. Na verdade, já em Viena, Lucas entrou em contacto com as ideias dos humanistas que pretendiam transformar a sociedade através de uma educação livre das amarras da Igreja. Lucas também pintou vários retratos da família de Lutero, como podemos ver aqui, Hans Luther e Margaret Luther, mãe e pai de Lutero. Também pintou, supostamente, porque não se tem a certeza, um retrato de uma jovem que atribuem a uma filha de Lutero. Portanto, é um óleo sobre madeira, não tem dimensão e está no Museu do Louvre, em Paris. Mas supostamente será isto porquê? Porque tanta descrição pictórica coincide com as fontes históricas que nós temos acesso e, portanto, imaginamos que sim, que será uma das filhas de Lutero. Para além disso, também Lucas Cranach ilustrou a primeira edição do Novo Testamento em alemão, em 1522. Aqui está. E também uma Bíblia Ilustrada de 1534. Aqui está o Novo Testamento e a Bíblia Ilustrada. Para além de inúmeras obras concluídas até ao seu falecimento, em 1554, além de outras obras póstumas concluídas pelo filho e por ele. O filho, aqui está Lucas Cranach, o jovem. É este o filho. Vou falar agora um pouco sobre a arte de Cranach como meio de propaganda das ideias reformistas e os retratos de Lutero como divulgação da imagem de reformador. E isto é muito importante para percebermos também como é que a importância da arte e da pintura nesta época, como em todas as outras, mas nesta teve um impulso especial em relação às ideias dos reformadores. Bom, a arte de Lucas Cranach, sem dúvida, foi importante propaganda da fé luterana na época. O making-of da reforma pode ser analisado em boa medida, considerando-se a relação entre estes dois grandes nomes de Wittenberg, Lutero e Cranach, suas respectivas obras e mútua cooperação, neste caso, a pintura e a escrita. Podemos dizer que a contribuição essencial para a cultura reformadora e para a arte protestante, que começou com ele, foram, sem dúvida, os muitos retratos dos reformadores. A imagem dos reformadores retratada por Cranach passou para a consciência popular. Claro que ele pintou reformadores como o Philippe Melanchthon, que teve grande importância na reforma e era amigo íntimo de Lutero, mas importa aqui focar os retratos propriamente de Lutero. Aqui vemos Lutero e Philippe. E então, foram grandes amigos e ele também foi um teólogo importante e um sistematizador das ideias reformistas. Desde o princípio, ele formou a imagem pública de Lutero, quer em gravuras impressas, quer em retratos pintados, das quais a sua oficina, porque ele tinha uma oficina, produziu séries inteiras desde a terceira década do século XVI em diante. Ele acompanhou os tratados de Lutero contra os católicos com uma série de gravuras ilustrativas particularmente cortantes, particularmente agressivas. Também, se calhar, era esse mesmo o objetivo, era ser agressivo. Foi Cranach que encontrou formulações artísticas adequadas para os reformadores. Apoiou Lutero em tudo o que dizia e pensava e, promovendo os seus retratos, ajudou a expandir a fama do reformador. Ainda produziu uma diversidade de pinturas e gravuras que retratam as suas percepções dos próprios ensinamentos de Lutero. As suas obras impressas em panfletos ou expostas nas igrejas, serviam como propaganda do movimento reformatório, bem como das temáticas religiosas defendidas pelos reformadores. Vamos ver então alguns desses retratos que acompanham a evolução do pensamento de Lutero, assim como da própria imagem de reformador.
Bom, esta primeira, Martinho Lutero como um monge agostiniano, de 1520, é uma das primeiras gravuras de Lutero. Esta imagem de monge que parece estar exausto pela sua vigília noturna, pelo menos segundo, eu achei piada, que é um historiador, que é o Wilman Origer, que diz que parece que ele está exausto pela sua face pesada que tem, não é? Os traços a carvão que marcam, vincam ali a face de Lutero. Esta gravura foi publicada em grandes edições e impressionou, marcou mesmo a memória coletiva do povo alemão. Foi uma gravura que sobreviveu da época em que foi feita. Ora, isto certamente sugere que as publicações no início fossem vítimas de censura. E esta foi uma das poucas que sobreviveu. Pode ser que, como eu disse, a austeridade radical do quadro fosse considerada inaceitável porque se concentrou completamente na fisionomia de um rebelde atualmente ameaçado de excomunhão e perseguido como herege. Portanto, a face marca realmente o início da carreira, se podemos dizer isso, ou do pensamento de Lutero. Portanto, era monge. Aqui temos Martinho Lutero como monge agostiniano com chapéu de doutor. É engraçado porque há uma gravura e há uma pintura ao óleo. Ora, o traje no retrato, agora estamos a falar do retrato, portanto, do retrato de óleo sobre madeira. O retrato combina um pouco o hábito de monge deste, estão a ver? Portanto, o hábito de monge combina um pouco com aquele, apesar da figura estar escura, peço desculpa, não se vê bem, mas combina. E também, apesar da gravura ser posterior, o chapéu é idêntico. Portanto, é quase que a tela do meio vai buscar o antes e o depois. É interessante. Mas é o mesmo pintor, portanto, até é lógico que isso pudesse acontecer. Os traços de Lutero parecem um pouco mais arredondados na pintura ao óleo e menos ascéticos do que nas outras gravuras anteriores. O cabelo também é mais longo. Claro, o outro nem tinha cabelo sequer, não é? O outro não tem cabelo, este tem cabelo. Há outra pintura, como disse também um historiador interessante, que é o Werner Scheip, disse que quando Carnage está a pintar, vê pormenores diferentes de que quando está a desenhar. Ou seja, ele desenvolve as formas mais gradualmente quando pinta, enquanto que nos seus desenhos ele procura o caminho mais rápido para uma solução, pictórica neste caso. Aqui, muitas vezes, vemos mais o ar pacificador, moderador de Lutero do que, por exemplo, na gravura mais austera que passei anteriormente. Aqui temos um retrato de Lutero como Junker Jorg. Eu estou a falar em português porque estes nomes em alemão, como devem calcular, são difíceis de fazer e eu, com medo de errar, é melhor dizer isto em português. Também não sei alemão, portanto, olha, peço desculpa. A visão de Lutero, ou a vida de Lutero, estava em grande perigo nesta altura. Depois da sua presença na Dieta de Worms, em 17 de abril de 1521, onde foi exortado pela última vez a repudiar as suas teses, porque já em janeiro desse ano ele tinha sido excomungado pelo Papa Leão X, mas ele persistiu com os seus pontos de vista, declarando-se de consciência limpa. Era aquilo que ele queria e, portanto, ele tinha que prosseguir com os seus ideais. Esta pintura retrata, isto é muito curioso, esta história é muito curiosa, eu confesso que nem sabia alguns pormenores e com a preparação deste estudo, que afinal é um estudo que nós também aprendi pormenores deliciosos mesmo. Esta pintura retrata Martinho Lutero enquanto ele estava disfarçado como um aristocrático com o nome de Junker Jorg. Este evento curioso ocorreu no momento em que a sua vida estava em perigo. As suas teses religiosas eram tão radicais que o imperador Carlos V o colocara sob uma proibição imperial e estava sob constante ameaça de prisão. E por outro lado, para o proteger, o eleitor Frederico o Sábio levou-o a ser sequestrado e capturado em Wartenburg, onde Lutero permaneceu um ano inteiro disfarçado de aristocrata, com este nome. Durante esse período, as publicações e ideias de Lutero tornaram-se cada vez mais populares, mas o público pensava que
o seu líder reformista tinha morrido, ou que estava morto. Então, Lucas Carnage produziu uma imagem do reformador disfarçado para provar que ele ainda estava vivo. Portanto, era a única maneira de ele provar que Lutero estava vivo, sem dar muito nas vistas. Como é óbvio, portanto, ele aparece retratado aqui nesta gravura e também nesta tela como um aristocrata. Ora, nós vemos perfeitamente bem que ele é um aristocrata porque, pela barba, pela maneira do corte do cabelo, que era a estética de beleza na altura para os aristocráticos. Portanto, nós sabemos que era assim. Uma curiosidade só. O príncipe Alberto, que era o marido da rainha Vitória... Ai! Ok. Que era o marido da rainha Vitória, era um grande apreciador da arte alemã e ficou interessadíssimo em adquirir estes trabalhos para a Royal Collection. Ele, então, também era um luterano comprometido e manteve o interesse no reformador ao longo da sua vida e adquiriu estas obras. Vamos passar rapidamente aqui para o retrato de Lutero. É um retrato de Lutero na altura que ele casou, 1525. A expressão de Lutero aqui dá para ver que é uma expressão muito mais restringida, as tensões internas já visíveis agora estão um bocado retratadas de uma forma mais calma e, portanto, este retrato foi especificamente... o objetivo deste retrato era documentar a legitimidade do casamento e usá-lo como propaganda. Ele manteve-se próximo da forma convencional do retrato do casamento e elementos inovadores, por exemplo, como a retratabilidade das sensibilidades, tiveram a ficar para segundo plano. Portanto, ele aqui neste retrato é uma forma também de propaganda ao seu casamento com a ex-freira e também, de certa maneira, tem uma pose. O artista fez de propósito, retratou Lutero numa pose de cerimonial, formal, digamos assim, mais formal. Existem algumas pinturas de Lucas Carnage que espelham as ideias reformistas em conformidade com o pensamento de Lutero. Eu não pude trazer todas, só gostava de... Esta é uma imagem, ali a doutora também já passou, é uma imagem icónica de Lutero, aparece em todo o sítio, em conferências, em livros, em panfletos, mesmo que não esteja identificada, nós olhamos para a imagem e dizemos, é Lutero. Portanto, é uma imagem icónica mesmo. Esta tela do altar da Reforma é uma tela excepcional, é de 1547, portanto já Lutero tinha falecido, e esta tela é composta, isto é um tríptico, é composta por ambos, por Lucas Carnage o Velho e também depois é acabada pelo filho. E aqui nós temos uma verdadeira lição de teologia. Eu vou tentar apressar. Chama-se o Altar da Reforma, está exposta na Igreja de Santa Maria de Wittenberg e encontramos aqui o trabalho mais ambicioso, demorado e pessoal de Carnage. Nele o pintor procurou retratar a mensagem protestante a respeito da salvação e o que, segundo a compreensão dos reformadores, seria a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Assim, ao centro, portanto, a tela ao centro, observa-se a ceia, e ao centro do círculo da mesa está o cordeiro, não sei se conseguem ver, mas está o cordeiro ali, e os discípulos à volta com Jesus. A sala é aberta ao mundo, vemos duas janelas para trás, convidando a quase o observador a olhar para além. O jovem servo em pé, aquele jovem servo ali em pé, teria sido inspirado na figura do filho de Lucas Carnage o Velho, portanto seria Lucas Carnage o Novo, que eventualmente o teria auxiliado na obra de servir aqui na mesa. O servo alcança o cálice Lutero, retratado com o disfarce, como eu disse, com o disfarce de Jucarior, portanto, Lutero está ali com o cálice, mas numa imagem disfarçada. Curioso também salientar a imagem de Judas, que é aquela figura ali da ponta, que está com um pé já fora do círculo, portanto, quase que a dar-nos um sinal de que ele não está bem dentro do círculo porque vai ser um traidor, não é? Muito interessante. Lutero recebe o cálice e o devolve ao grupo, numa imagem de que recebe o evangelho, mas os transmite à congregação. A pintura do lado esquerdo retrata um batismo, outro sacramento, aquele que realiza seria uma representação da figura de Melanchthon, portanto, a pessoa que realiza a cerimónia é Philippe Melanchthon.
A pia batismal também já nos apela, nos remete, o tamanho da pia nos remete para a possibilidade de um batismo por imersão. À direita está novamente Lucas Carnage, lá ao fundo, encostado à parede, está Lucas Carnage. Aqui do lado direito temos outra ideia reformista, que é o ofício das chaves, em que um que está de joelhos é absolvido, o outro não. Portanto, está a chave em cima da cabeça como ideal de absolvição. E, portanto, já a pintura é uma descrição completa desta teologia da salvação. Vou avançando, não é? Vou avançando, tenho mesmo que avançar. A pintura. Este pormenor, que é o pormenor que está aqui embaixo, também é uma coisa absolutamente fabulosa. Nela vemos a centralidade da cruz, portanto, Cristo ao centro, pois na teologia de Lutero ele seria o conteúdo e o fundamento de tudo o que acontece na Igreja. A mortalha na qual o crucificado está envolto permanece em movimento tanto em direção ao pregador como em direção aos ouvintes. Esta seria uma representação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que manteria a mensagem de Cristo viva e presente na pregação e vida do povo. Ok. E no púlpito está Lutero, com a Bíblia aberta e apontando para Cristo como o centro da doutrina anunciada. Só aqui uma imagem do retrato de Lutero no leito de morte. Este retrato já foi atribuído a Lucas Carnage, o jovem, e, portanto, é uma imagem de Lutero já no seu leito de morte, que, segundo testemunhas, diriam que ele entregou o espírito em paz, portanto, quase que prevendo que iria para um sítio melhor. Eu agora só iria falar um minuto sobre as influências da Reforma na arte e terminar com isso. Portanto, com a proposta de mudança nos moldes da religião cristã, a Reforma também acarretou o declínio da forma da arte cristã, como produzida até então. Um dos efeitos imediatos foi a aversão à decoração dos templos, como sabemos. Realmente, o iconoclasmo traduziu-se historicamente nas destruições das estátuas e dos quadros, e houve um exagero nesta parte, porque desvalorizaram um pouco a arte medieval e a arte gótica até então, e os iconoclastas destruíram um pouco essa arte, mas as ideias reformistas permaneceram. Vemos aqui realmente o interior de uma igreja católica, o interior de uma igreja evangélica, que não tem nada a ver uma com a outra, a nível de decoração pictórica, a nível de decoração estatuária, de escultura. Portanto, há aqui uma mudança radical de paradigma. E, portanto, também podemos dizer que estes artistas compreenderam que o secular e o sagrado é exatamente igual. Deus é o Senhor e Deus está no centro de tudo. Aliás, a tradição reformada, mais influenciada por João Calvino, produziu também uma rica tradição artística. O barroco holandês foi um tributo à sua influência. São estes conceitos e modelos que libertam os grandes artistas seguidores da Reforma para criar obras que servissem tanto a religião quanto o avanço da cultura de modos apropriados para cada tarefa, sem confundir as duas. E é desse entendimento que precisamos hoje. Assim, deixamos de nos isolar em subculturas religiosas e passaremos a ser o sal da terra e a luz do mundo. Rapidamente, era isto que eu queria transmitir. Ainda tenho aqui... Acabamos com esta imagem de Rembrandt, que eu acho absolutamente fabulosa, a descida da cruz, em que vemos já uma humanização pictórica, o corpo de Cristo, as pessoas que estão a agarrar Cristo, portanto, uma dimensão completamente diferente do ideal pictórico existente até à altura. Assim como vemos nesta cabeça de Cristo, que é absolutamente fabulosa, está completamente perto de nós, parece mesmo que nos olha com o seu ar meigo e sereno e que nos transmite realmente o que é ser o sal da terra e a luz do mundo. Obrigada.